Olá, muito boa tarde, mais boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, Visão JCAM, área amazônida, sempre com um tema mais do que estado do Amazonas. Eu sou o Calbi Cerquinho e a partir de agora está para comandar também o programa de hoje o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, boa tarde, Fred, tudo bem por aí? Mais um Visão JCAM. Boa tarde, Calbi, boa tarde, amigos que nos acompanham ao vivo aí pelas redes sociais do Jornal do Comércio, ao vivo também no nosso portal, cam.com.br. Fred, eu queria também ouvir, antes de apresentar os nossos convidados, vamos chamar então o vídeo do nosso CEO, Sócrates Bonfim, que está aí a dar as boas-vindas para os nossos convidados. Podemos soltar, Danilo. Roberto Garcia, diretor de Relações Institucionais e Novos Negócios da FPF Tech. Sandro Breval, professor da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. A todos os presentes nesta reunião e também na live do Jornal do Comércio, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. É uma grande satisfação recebê-los para este evento Visão JCAM, na nossa casa, na sede do Jornal do Comércio, para tratar de um tema importante para o desenvolvimento do nosso Amazonas. Mais uma vez nos debruçamos sobre o tema Indústria 4.0. Não por acaso vamos tratar desse assunto, tão falado, mas ainda pouco conhecido para a maioria da população e até mesmo para alguns que militam na área industrial. Nosso desafio neste segundo encontro é aprofundar as discussões do primeiro debate, ampliar a interlocução entre os diversos entes envolvidos na aplicação do modelo Indústria 4.0 e entender o ponto de maturação das indústrias do PIN nesta evolução. Não por acaso foram escolhidos os convidados para o encontro de hoje. Nossa certeza é que estamos lidando com o mais alto patamar na cadeia de entendimento desse processo nas indústrias locais. Que este encontro possa ser histórico e um marco para o nosso tempo da nova revolução industrial no Polo de Manaus. Bom debate para todos. Muito obrigado. Estão conosco aqui o professor Dr. Sandro Breval, da Universidade Federal do Amazonas, também o Roberto Garcia, que é da Fundação Paulo Feitosa, o Daniel Nava e o Fred. Professor Daniel. Quando nós falamos, do modelo 4.0, nos vem sempre à mente a necessidade de uma infraestrutura que dê suporte a isso. Se nós avançamos nos investimentos de energia, mas ainda somos muito fragilizados quanto a isso, quando nós estamos falando de redes, enfim, de todo um sistema que vai dar suporte a isso, o Brasil nacionalmente está pensando, já está trabalhando na relação dessa rede 5G e das relações que ela pode interferir no nosso modelo industrial. A pergunta que eu faço é de que forma, doutor Garcia e Sandro, nós estamos pensando, porque a Zona Franca de Manaus tem um limite, tem um ano. E esse ano vai chegar e ele vai limitar as relações de competitividade sob o aspecto da tributação. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar, isso vai vir, esse investimento em infraestrutura, ele vem pelo Estado, ele vem pela força da economia motivando essa renovação e, naturalmente, isso vai ter que ter por detrás um suporte. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco dos casos hoje que, efetivamente, nós já temos no polo industrial, no sentido de, para que as pessoas que nos acompanham possam ter realmente essa visão. Quais são as indústrias que hoje já estão aportando investimentos? De que forma, por exemplo, a Suframa, através do seu modelo de investimento também, como agente de desenvolvimento, ela está aportando? Nós tivemos no último encontro a presença do CITES aqui, que é, digamos, o moderador dentro dessa relação, e como a Fundação e outras instituições que fazem e prestam esse tipo de serviço estão atuando frente a esses cases. Nós estamos num momento extremamente importante. Eu tenho sempre uma visão otimista, mesmo no momento de pandemia, com muitos desafios, eu procuro focar no que a gente está aprendendo com tudo isso, e o que nós podemos tirar proveito. Nós que estamos vivenciando, digo nós porque o professor Sandro é parceiro em várias iniciativas, nós estamos trabalhando muito pesado na estruturação do ecossistema de tecnologia aqui no Polo, e tem uma quantidade muito grande de tecnologias, de novos negócios que estão sendo gerados aqui, e que, na minha visão, é o plano B para o Amazonas. E as indústrias são protagonistas em todo este processo.
Mas o que está acontecendo de mudança significativa, né? Hoje você vê o governo federal investindo pesado no país, né? Em indústria 4.0, em novas tecnologias, incentivando novos negócios via as startups. Você vê o governo estadual, o governador também incentivando, participando dos processos, prefeitura, né? Governo estadual, governo municipal, nunca se engajaram como estão se engajando ultimamente nessas iniciativas, né? Criando facilidades, pensando em como contribuir com a estruturação desse ecossistema. A academia nunca esteve tão engajada. Hoje você tem uma quantidade enorme, cursos de pós-graduação, cursos de graduação, estão trabalhando para fomentar empreendedorismo aqui na região. Os institutos estão fazendo acordos de parceria. A FPF Tech tem assinado acordos de parceria com os grandes players, fornecedores de robô, sensor, câmera, não só em termos de transferência de tecnologia, mas na capacitação do ecossistema local também. A gente tem um laboratório estruturado junto com o Schneider, lá na FPF Tech, para formação em IoT de profissionais técnicos, onde a maioria do curso, o treinamento, é feito para, quando a pessoa voltar para a organização, ela saber como usar essa tecnologia. Hoje nós temos uma grade de mais de 53 cursos estruturados para ajudar a implementar essas tecnologias. Então, tem muita coisa acontecendo e por isso que eu digo que é um caminho sem volta. Não só em termos de tecnologia, mas de evolução, capacitação das pessoas neste conhecimento e desenvolvimento da infraestrutura local. A gente está falando de 5G, IoT, a gente tem grupos de trabalho discutindo isso daí, já que nós temos um desafio muito grande aqui no Amazonas na área de comunicação. Mas à medida que a gente começou a desenvolver projetos que viraram projetos globais, nós estamos desenvolvendo todas as ferramentarias locais, toda a parte de prestação de serviços locais. Então, essa tecnologia está não só criando novas competências, mas gerando uma quantidade muito grande de empregos de alto nível. Profissionais que têm maior conhecimento tecnológico, eles são melhores remunerados, vão consumir mais e vão manter toda essa cadeia alimentada para evoluir cada vez mais. Professor Sandro. Não, de acordo com o que o Roberto falou, mas tem um aspecto interessante da questão da conectividade, né? Porque, de uma certa forma, a base para qualquer tipo de ação da indústria 4.0, a gente chama de interoperabilidade, mas o que está por trás disso é conectividade, né? Essa infra de comunicação, etc. Então, eu vejo que nós estamos exatamente no ponto de transição mesmo, tecnológico, né? E talvez mais importante do que o que nós passamos na década de 60 até, porque nós passamos quase 50 anos para migrar, e essa migração vai ser de meses, vamos ter que fazê-la em meses. Aconteceu, nós passamos 0,01% disso, né? A necessidade com a pandemia da virtualização das atividades de uma forma muito alavancada, exponencial. Então, o ponto é o seguinte: muitas empresas hoje, de um modo geral, se vocês forem ver os projetos, né, de P&D, estão muito inerentes a essa questão da coleta de dados, né, da coleta de dados, da rastreabilidade do produto, etc. Né? Existe uma automação muito grande em relação a isso. Existem muitas competências aqui para a Fundação. O fato é que o que elas fazem com isso, e o que elas fazem com isso, muitas vezes, essa deficiência de infraestrutural fazem com que elas não tenham esse uso desses dados da manufatura, esse uso de dados do ambiente fabril, das informações que são coletadas para a melhoria do seu processo. Então, eu participei de um projeto que, no meio do caminho, a fábrica teve um problema de comunicação. A sorte que existia lá uma rede interna, senão teria parado a linha de produção. Então, também tem uma questão de segurança também, né? Então, hoje você consegue
aumentar ou diminuir a velocidade de uma máquina que está lá na Índia, lá na Alemanha, daqui. Sem conectividade, isso é impossível. Então, aqui a gente tem ainda essa questão. Agora, na metalmecânica, que é um polo que é um polo forte, que ninguém fala aqui, né, da metalmecânica, que quanto mais infraestrutura, melhor. Mas na metalmecânica é onde eu observo que quando você coloca sensores, IoT, coisa parecida, o impacto é muito maior do que os outros polos, na minha opinião. Eu tenho visto muito isso, mas carece ainda de muita infraestrutura. Ok. Fred Novaes. Tem uma questão, Sandro, você falou logo no início, falando que, na verdade, a indústria 4.0 envolve toda uma cadeia, inclusive o cluster de fornecedores, né? E como é que a gente faz para equacionar essa diferença, por exemplo, das grandes fabricantes para essa rede, né? Porque muitas vezes você está num time diferente, né? E como é que você consegue ajustar, vamos dizer assim, equilibrar essa cadeia de fornecedores também dentro da estrutura da indústria 4.0? A palavra-chave é visibilidade. Visibilidade da cadeia logística, visibilidade do seu arranjo produtivo, como queira. Então, vou dar um exemplo prático para o pessoal linkar aqui com o distrito industrial. Uma indústria, uma multinacional tem um just-in-time, né, fornecedores regionais, e com entregas diárias. Então, imagina a confusão que é aquelas ruas do distrito com aquelas entregas diárias. O caminhão demorava em torno de 20 a 25 minutos para entrar na empresa. Imagina quantos caminhões ficavam parados ali na frente da empresa. Vamos visibilidade. A ideia inicial era alguma automação para melhorar o pátio, fazer uma reforma no pátio. E, na verdade, foi um aplicativo dando visibilidade ao fornecedor. O fornecedor agenda a sua entrega, a doca que ele vai colocar, e etc. De 25 minutos, passou para 1 minuto de entrada. E não foi mais, veja, de 25 minutos para 1 minuto. Que é o tempo da pessoa vai lá e vai lhe dar lá a nota, porque, na verdade, poderia ser até automático isso. Um exemplo. E olha, o que aconteceu? Tinha fornecedor que tinha 3, 4 caminhões, porque o tempo lá porque ele não podia parar a linha da multinacional, então ele tinha, né, ele tinha recursos a mais até disponível, um custo absurdo. Ele passou a ter 1. Entende? E isso propiciou e pode uma redução até no custo da matéria-prima. Visibilidade. E aí que eu te falo, ao olhar da cadeia de valor é essa. Às vezes o olhar em si, da indústria 4.0 alemão, no processo, tá? Tanto que os modelos que existem só medem processo, planejamento ou execução do processo. Por isso que para o Brasil não cabe. O Brasil precisa de um olhar muito mais amplo. Porque nós temos essas fronteiras. Nas fronteiras que nós temos risco de perda de valor. Né? Se eu não dou visibilidade, imagina, eu passar 25 minutos, 30 minutos para entrar um caminhão e não saber onde é que ele vai parar, necessidade de risco de pátio e assim por diante. Visibilidade. Resolver o problema. Ok. A gente está quase caminhando já para o final do programa, mas a gente não poderia deixar de estender essa questão de doutor Sandro falar sobre as empresas que hoje adotam no Distrito Industrial, né, a gente saber, pelo menos ter noção de onde está se aplicando a indústria 4.0. E a segunda pergunta, já estendendo aos dois, o que nós vamos fazer pós-pandemia? Ok? Podemos começar, Sandro. Bom, a gente aperfeiçoou, né, o nosso modelo de maturidade e prontidão. Temos algumas plantas de implantação aqui, notadamente aqui o polo eletroeletrônico. É o que tem mais demandado, né? Fora de Manaus, não. Fora de Manaus, nós temos algumas plantas já na área de metal mecânica, em São Paulo, e na área também de manufacturing, também de eletroeletrônico no estado do Paraná. Então, os 2 estados que a gente está... Então, nós estamos exportando para São Paulo. Então, nesse aspecto, sim. Legal, isso aí ninguém sabe, podemos né? dizer assim, podemos dizer assim, é verdade, mas exatamente porque a gente, eles perceberam que o modelo tinha essa visão da cadeia de valor. Então, quando tu mede a organização, ele te dá exatamente as lacunas de onde que estão, vamos chamar assim, os buracos que tu tens que resolver, não só nos aspectos tecnológicos, mas nos aspectos de gestão e processo, que é fundamental. Vocês perceberam que é fundamental olhar gestão, processo e tecnologia, né? Então, isso foi... E aí a gente está com alguns trabalhos fora do Estado
nesse aspecto. E é importante porque a própria estratégia, né, da indústria 4.0, o Roberto pode falar que é da Câmara, a própria estratégia, a própria Câmara, elas têm algumas diretrizes nessa questão da medição da maturidade e prontidão, que é fundamental saber onde nós estamos e o que nós vamos precisar fazer para ajustar, né? Roberto, eu queria só aproveitar a pergunta do Calbi. É assim, nós já estamos conseguindo convencer as matrizes de que nós conseguimos fazer inovação com qualidade? Com certeza. Com o nosso modelo Zona Franca? Com certeza. Eu não posso citar o nome, né, porque a gente tem acordos de confidencialidade, mas nós já temos algumas empresas onde nós somos o centro de desenvolvimento global dessas empresas para a indústria 4.0. Isso também está nos fazendo, está preparado para esse mundo de internacionalização. O Brasil ele passa por um momento, com relação à prestação de serviço, muito interessante em relação à paridade do real com o dólar, né? Nós estamos, acho que, mais barato que a Índia, de repente, para exportar serviços, né? E isso vai nos obrigar também a sermos internacionais. Eu acho que a gente já tem uma contribuição muito importante aqui no ecossistema local. A gente procura participar de todas as iniciativas na estruturação do Polo Digital. Então, estou lá junto com o professor Sandro, um time de primeira linha dentro da Federação das Indústrias, junto com o CIAN, na Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós participamos das iniciativas do Polo Digital, vários grupos de trabalho, né? Então, naturalmente, os projetos que a gente está fazendo aqui, que estão virando projetos globais, nos credenciam com essas empresas multinacionais de efetivamente sair apenas da contribuição local e exportar competência, exportar prestação de serviços, né? Porque a gente já exportava profissionais, isso felizmente era uma verdade, a gente formava aqui e esses profissionais iam embora, né? Hoje não. Hoje a gente consegue reter esses profissionais aqui, porque a gente tem projetos desafiadores, a gente tem uso de tecnologias globais e temos parceiros como Schneider, Vanuc, Kinsey, que são players globais e que enxergaram aqui no Amazonas a oportunidade de gerar negócio e desenvolver competências inerentes a cada um ao seu ramo de atividade. A gente observa no Polo Industrial de Manaus e nas últimas reuniões, tanto do CAIS como do CODAN, a gente vê aí um acréscimo interessante de projetos ligados à questão agroindustrial, que inclusive ajuda, né, nessa visão de que você busca uma nova matriz econômica, que você busca também expandir isso além da cidade de Manaus e tudo mais. A gente vê aí a Rio Preto, né, com portas abertas aí para o distrito agroindustrial. Mas, por outro lado, a minha pergunta é: qual é o nível de prontidão e maturidade, vamos dizer assim, que esses projetos ligados à nossa vocação regional, eles vão alcançar, vamos dizer assim, em termos de avanço tecnológico? Porque o Sandro muito bem colocou que a indústria eletroeletrônica é a que está realmente mais interagindo dentro desse ecossistema. Será se a gente vai conseguir avançar para que o nosso agronegócio ele tenha um nível de avanço tecnológico para a gente fazer frente a essas novas demandas, né? Porque hoje, eu acho que hoje a indústria ela precisa desse nível alto de automação, e não só isso, como o Sandro bem explicou, precisa realmente agregar valor dentro do processo a partir da utilização dessas ferramentas. Será que a gente vai ter condição? Existe alguém dessas indústrias que estão sendo instaladas aqui, com os benefícios aqui da nossa cesta de incentivos, que estão buscando esse nível de maturidade avançar na indústria 4.0? Tem dois aspectos interessantes. Eu acho que eu não vi nenhum caso prático de indústrias já instaladas aqui que busquem, por exemplo, matéria-prima, vamos chamar assim, da biodiversidade amazônica. Pelo ponto de vista de matéria-prima propriamente dita, né? Eu não estou falando do fornecedor de papelão, de isopor, não. Eu poderia substituir o isopor por uma fibra amazônica, coisa que o Vale entende. Isso é outra coisa. Mas no aspecto das tecnologias, tá?
por exemplo, no agronegócio, se você observar, o Brasil está o nível de Brasil está mais avançado no agronegócio do que na própria indústria em si, manufatureira. Por quê? No agronegócio, a tecnologia tem logo um impacto de cara. Uma visão computacional facilita a colheita do fruto, da verdura, coisa que valha. Um drone facilita as áreas que precisam de fato serem irrigadas e coisa que... Então, enfim, o olhar é onde que essas tecnologias nos impactariam. Na minha opinião, Fred, eu acho que a gente pode viver uma revolução verde aqui, utilizando essas tecnologias. Ainda não chegou, na minha opinião, no nosso campo, o que está acontecendo no Brasil. Eu tenho muitos exemplos e a gente está até fazendo uma adaptação do modelo para a bioindústria, porque não é igual, né? Mas porque, de fato, tem impacto. Tem uma ideia. Só o uso do drone, né? Todo mundo sabe que é drone hoje, drone, para identificar a área que precisa ser, de fato, irrigado, ou também algum tipo de questão de nutrientes, enfim. Economiza mais de 28% do custo da propriedade, do custo da manutenção. Estamos falando de custo. Então, eu acho que isso vai, na minha opinião, vai ser um impacto muito importante na nossa cadeia. Pois é, mais alguma pergunta para a gente matar essa... Eu queria ouvir um pouquinho o Roberto também porque ele fala da bioeconomia, né, especificamente. Para conseguir desenvolver alguma área, você precisa ter retaguarda financeira e de tecnologia. Tecnologia a gente tem de sobra. O Brasil, a área que mais cresce em termos da economia é o agronegócio. Você vai numa feira de agronegócio hoje em dia, é uma feira de tecnologia, onde várias tecnologias estão sendo utilizadas. Infelizmente, aqui no Amazonas, eu diria que a gente está patinando. Quando você passa lá na frente do CBA, você vê todo aquele investimento que já foi realizado, que infelizmente não está gerando o potencial que poderia estar gerando, né? Você vê as iniciativas na área de bio, são poucas, né? Como o Centro de Tecnologia, a gente já fez algumas iniciativas na área de biotecnologia, mas são, comparativamente com o que a gente faz para a indústria, ainda é muito pouco. Então tem uma oportunidade muito grande de desenvolvimento nessa área. Eu acho que agora com os programas prioritários de biotecnologia, outros programas prioritários onde você pode ter investimento nessa área, a gente tem uma grande chance de preencher essa lacuna. Ok, obrigado então mais uma vez. Aquela a última pergunta que eu tinha feito, com relação a esse, eu gostaria de dar um tempo de 1 minuto mais ou menos para cada um, falar um pouquinho o que está achando, ou o que acha com relação ao pós-pandemia. Como é que o mundo vai se comportar? Como é que a gente está se comportando já com toda essa tecnologia? Ou seja, como o Roberto disse, não tem volta, né, Roberto? Essa tecnologia, essa utilização, essa automação, e pós-pandemia principalmente. Todos os estudos, eles acabaram comprovando aquilo que a gente está vivenciando. Nós, da FPF Tech, passamos todo esse processo de pandemia, nós não tivemos que desligar nenhum profissional, nós conseguimos manter todos os projetos que a gente estava desenvolvendo, mesmo com o nosso pessoal, a grande maioria trabalhando remotamente. Hoje a gente está num regime híbrido, né? E todos os estudos estratégicos mostravam que a área de tecnologia ia ter uma grande aceleração durante a pandemia e pós-pandemia também. Todos os nossos resultados evidenciam isso que era a previsão, já é uma realidade, e a gente está entrando em 2021 de uma maneira muito otimista, mantendo a maioria dos clientes que já fazem negócio conosco, com novos clientes que passaram a ter demandas na área de tecnologia e de outras áreas que a gente não atuava e que, em função da pandemia, a gente abriu alguns novos negócios. Então, estamos entrando em 2021 de uma maneira bastante otimista, sem deixar de ter claro que os desafios são maiores, né? Mas que a gente sempre enxerga que o desafio é uma oportunidade, e é assim que a gente define nossas estratégias. Sandro, 1 minuto para o mundo pós-pandemia. Você também está otimista? Não, eu acho que todo cristão é otimista, né?
eu acho o seguinte, que o momento pós-pandêmico ele já está trazendo, que é o seguinte, as empresas vão ter que ser muito mais ágeis e muito mais responsivas. Então, a indústria 4.0 casa muito com isso. Muito mais responsivo. Porque com a virtualização, fica fácil escolher um produto, fica fácil intercambiar informação. Então, com a virtualização, a velocidade dos negócios aumenta. E, de uma certa forma, você pode concordar comigo, a pandemia trouxe esse chicote atrás do empresário, atrás da empresa, para acelerar a velocidade, né? E você ter uma ideia, antigamente, quando se tinha uma crise, nós tínhamos a gente chama na logística de efeito chicote, né? Aquela coisa que vai e volta. Com a pandemia, as empresas estão tão mais ágeis, mais velozes, que o efeito é quase mínimo do efeito chicote, né? Então, eu acho que é velocidade e responsividade das empresas. Essa palavra responsividade, para mim, que, aliás, faz parte de um princípio, né, da própria manufatura avançada, etc., é o que vai ficar. As empresas aqui vão lançar produto mais rápido, elas vão ter um lance de produto muito mais rápido, porque ela vai ouvir mais rapidamente quem está lá na ponta e vão ter que responder na sua linha de produto. Olha o desafio, né? Lançar produtos a cada 2, 3, 4 meses, às vezes até menos, e essa vai ser, na minha opinião, uma nova realidade. Legal. Agora passamos então, Fred, para os nossos agradecimentos finais. Com certeza, Calbi, aproveitar esse momento para agradecer aí a presença do professor Sandro Breval, agradecer a presença do Roberto Garcia com a gente, dizer que a gente está muito feliz de estar fazendo esse Visão JC, que é o último do ano, né, Calbi? Estamos fechando o ano com esse debate, com esse encontro. E também, Calbi, fazer um destaque que a gente não fez, que hoje a gente está estreando aqui esse nosso estúdio novo. Eu vou fazer no final, Fred. Olha, pois é, então aproveitando essa ocasião assim para dizer que nós do Jornal do Comércio estamos assim, muito felizes, né, de estamos abrindo um espaço novo para o debate de qualidade, né, trazendo pessoas realmente que tenham conhecimento das áreas que a gente procura debater, que são áreas exatamente que são ligadas ao desenvolvimento do Estado do Amazonas, que são áreas muito ligadas à nossa potencialidade. A gente acredita que trazendo essas pessoas a gente vai fazer aquela liga, né, entre os vários interlocutores dos temas, né, a gente buscando realmente estabelecer as parcerias e trazer para o nosso estrado aquilo que a gente espera, o desenvolvimento, diminuindo, assim, vamos dizer assim, o tempo, né, para que a gente possa solucionar os grandes desafios que temos pela frente. Então, aproveito para finalizar minha fala, agradecer a Deus por mais um programa, por mais um Visão JC, e dizer que no ano que vem a gente volta com parcerias renovadas aí para fazer programas tão importantes quanto esse, com temas tão relevantes quanto. Professor Daniel? Bom, primeiro agradecer aos que participaram conosco hoje, professor, nosso doutor Garcia, e efetivamente eu acho que o Visão JCAM, ele traz como se fosse um movimento que nós aqui colocamos o gatilho, né? Starteamos, né? A ideia do Visão é ampliar para 2021, monitorando essas nossas conversas, esses nossos debates, pautando isso nos diversos outros programas que nós temos o JC às 15 horas, temos o jornal impresso, temos a mídia, o portal, que estabelece para nós uma plataforma onde a gente quer agora movimentar esse tema, ser esse agente político, porque eu acho que essa é uma das funções que o Jornal do Comércio, as instituições que nos recebem com tanto carinho aqui, agradecer ao Adalberto por todo esse espaço, né, que antes foi na Cachaçaria do Dedé, né, que foi um parceiro nos primeiros encontros, será o parceiro ainda em janeiro conosco, e depois a ideia é ampliar, né, receber o apoio de toda essa indústria hoje que discute o modelo 4.0 e, efetivamente, nesses dias que antecedem a virada para 2021, desejar que nós possamos viver como cristãos um Natal permanente, ou seja, que o Cristo que nasce e renova em nós essa expectativa de vida, ele pode estar naquela vacina que vai nos dar um pouco mais de liberdade de atuar, e que esse espírito do modelo 4.0, esse espírito de renovação, ele possa se perpetuar ao ano que nasce, porque essa é a necessidade de todos nós, é a renovação. Então, que nós possamos, em 2021, debater mais, Calbi, e esse espaço, agradecer ao Jornal do Comércio, esse espaço muito
confortável que nos acolheu nesse dia. Muito obrigado. Obrigado a você. Roberto, suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar de novo nessa casa, né, que virou referência, eu diria, de boas notícias, porque acaba divulgando as coisas boas que a gente está fazendo aqui na Terra, e são muitas, né, dando a oportunidade de fazer com que as pessoas tenham conhecimento de tudo que está sendo feito aqui, deixar um convite. A gente tem muito orgulho de ser um centro de tecnologia local, estamos gerando lá 230 empregos, fazendo projetos para o mundo, a gente gosta de falar com o caboquinho da terra, né? A gente tem muito orgulho de receber as pessoas saberem e junto com a gente também ter orgulho do que a gente está fazendo aqui. Então fica o convite para quem quiser nos conhecer, para quem quiser fazer negócios conosco, né? Para que venham, nos conheçam, vai ser um prazer muito grande receber todo mundo. Desejar a todos um Natal maravilhoso e um 2021 cheio de esperança, de energia e que a gente efetivamente vai pular mais essa onda. Portanto, Sandro, as suas considerações finais e perguntando também se faltou alguma palavrinha a ser dita nesse momento. Olha, eu mais uma vez agradeço o convite de estar aqui, agradeço ao Daniel, ao Fred, a você, ao Roberto, ao Jornal do Comércio. O que nos trouxe a pandemia, essa situação, na minha opinião, é que é um olhar muito maior no ser humano, né? E às vezes a gente que opera nesse ambiente tão hostil, né, de fábrica, de indústria, etc., a gente geralmente sabe todos os modelos das máquinas que estão na linha de produção, mas raramente a gente sabe o nome das pessoas que as operam, né? Então, acho que é uma mudança também do nosso perfil, do entendimento do ser humano, da sua importância, né? E é aquilo que, com a devida permissão, que Cristo não fala desde o início, né? Então, eu desejo também a todos um Feliz Natal, né? Um Natal, um renovo, um Natal importante. E 2021, sem dúvida, não vai ser um ano também de muitos desafios, mas o que se avizinha eu acho que é um cenário mais propício e mais adequado, mais normal, né? Essa palavra é um pouco complicada a falar, etc. Como palavra, faltou uma palavrinha. A gente tem que pensar. Na minha opinião, é olhar a questão da interoperabilidade. Vai ser, nos próximos anos, essa palavra vai ser a mais dita em todos. O próprio governo está falando já de interoperabilidade governamental, né? Você vê. Então, é uma palavra que vai estar muito presente nos negócios, etc. Olha, nós queremos agradecer a vinda dos senhores, mas, acima de tudo, renovar também os convites para nós temos, como o Daniel falou, o nosso JC às 15. Com certeza serão outros convidados, outros momentos que nós gostaríamos de contar com os senhores para participar sempre do JC às 15, porque com certeza absoluta a nossa audiência merece também o privilégio de ouvi-los sobre diversos assuntos. Obrigado mais uma vez aos dois, tá bom? E a gente quer agradecer aqui a nossa técnica, ao Danilo, a Tati, aos nossos cinegrafistas, agradecer ao Adalberto Santos, que é o nosso superintendente, a Adriane, da produção, e queremos agradecer principalmente a você que ficou conosco até agora. Com certeza, o Visão JCAM, um olhar amazônida, com certeza absoluta, tem essa proposta de trazer temas importantes para o desenvolvimento do nosso estado, o estado do Amazonas. Vamos nos ver no próximo programa. Até lá.